O Galípolo, aliás, Vorcaro, cadê os meus 2 milhões? Porque eu vou sentar o pau no Galípolo agora. Cadê os 2 milhões na minha conta? Eu vou fazer de graça, pra variar. Porque Galípolo ficou com essa postura de, não, que nossa, que homem probo, que homem bonzinho. Ele liquidou o Master quando foi... Não, liquidou o Master. Só liquidou o Master quando os caras foram pegos com as calças riadas. Ficou feio pra ele e aí eles decidiram liquidar o banco, tipo, tira esse bicho daí. Talvez o Galípolo não tivesse no esquema. Ou talvez o Galípolo estivesse atendendo o interesse de outras pessoas, como o próprio André Esteves. Tô atacando o Banco Galípolo, cadê os 2 milhões na minha conta? Não adianta depositar que as minhas contas estão bloqueadas, rapaz. Tem 3 anos, então não adianta. Nem adianta me depositar os 2 milhões, porque tá tudo bloqueado pelo Alexandre há 3 anos no Brasil. E eu digo que o Galípolo não é flor que se cheira, porque ao mesmo tempo em que você tem o Banco Central liquidando o Banco Master, você tem também o mesmo Banco Central do Galípolo autorizando a transferência de um banco para um dos suspeitos de participar da fraude, o Augusto Lima, que é sócio de quem? Do Daniel Vorcaro. Ah, entendi. E quem é esse Augusto Lima? Eu fiquei curioso, porque o sujeito que, mesmo quando o Banco Central já suspeitava das fraudes com carteiras de crédito do Banco Master, ele conseguiu ter um banco transferido para o seu nome. Nosso setor bancário viciado em compliance. E aí eu fui ver quem era esse cara. E aí vi que ele cresceu quando ele adquiriu a empresa baiana de alimentos, a EBAL, em um processo de privatização de quem? De quem? Do PT, do então governador Rui Costa, também do Partido dos Traficantes. Nessa época, quem que estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? O senador Jacques Wagner, do partido PT do tráfico. O próprio Jacques Wagner admite que conheceu o Augusto Lima em 2017 durante a privatização. E a amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner ficou ainda maior quando um dos produtos ofertados pela empresa do Augusto Lima, o Cred Sexta, foi adotado em programas voltados a servidores públicos estaduais, com uma distribuição de cartões e operações de operações financeiras em 2019. Ou seja, o cara adquiriu uma companhia privatizada pelo governador do PT. Nessa companhia ele tinha um produto de cartão de crédito consignado. Então ele conhece o Jacques Wagner, que também era membro do governo da Bahia, ex-governador. E aí o produto começa a ser adotado em programas para servidores públicos do Estado. Ô, relacionamento bacana. Será que alguém ganhou dinheiro com isso? Será? Por isso que na raia miúda do mercado, todo mundo diz que esse ex-sócio do Vorcaro, que teve o banco autorizado pelo Galípolo, mesmo estando metido no esquema, é, segundo consta nas fofocas do mercado, sócio do Jacques Wagner e do Rui Costa. Que beleza! Que beleza! E eu acho que com isso fica mais clara a razão pelo qual o Galípolo, mesmo com o Banco Central já está suspeitando, liberar a transferência de um novo banco para o nome dele. E agora que ele está envolvido no escândalo do Master, o medo do PT é de que esse Augusto Lima abra o bico e decida delatar. E aí essa tal da sociedade viria à tona. E também muito mais gente do PT de Brasília. Cara, é podre, velho. Podre. Podre. Vai puxando o fio, cara. Quanto mais você procura, mais coisa você acha. Não tem uma pessoa que pudesse imaginar a quantidade de putaria que seria revelada por causa dessa briga. Eu volto a dizer, a gente está vendo uma pequena janela disso tudo. E não porque a Polícia Federal trabalhou bem. Briga interna de poderosos. Não foi o Galípolo que agiu corretamente enquanto o Tribunal de Contas. Você está vendo briga de feudo de poderosos que pagaram propinas gigantescas.
Gente muito grande. Vem cá. Vocês acham que essa postura da Globo é acidental? Mesmo grupo que aplaudia o inquérito do Toffoli hoje publica: cresce consenso de que Toffoli tem que deixar a relatoria do caso Master. Alguém aqui no chat, me responda, eu vou ficar lendo isso aqui, bota aí pra mim. Alguém aqui acha que a Globo está agindo por consciência jornalística? Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que a Globo está agindo em nome de outro grupo de interesse empresarial. Eu chutaria o André Esteves. Mas a verdade é que hoje boa parte dos grupos de imprensa tem um braço financeiro. Nenhum desses caras está puro. Vejam, mesmo o Lauro Jardim, que publicou no Globo que o Toffoli tem que deixar a relatoria do caso Master, publicou uma matéria dizendo que a delação do Daniel Vorcaro poderia derrubar a metade da República. Aí eu fico pensando, como que a delação do Vorcaro vai derrubar a metade da República se pelo menos dois grandes beneficiários dos esquemas do Vorcaro são o Alexandre de Moraes e o Toffoli? E quem está à frente do caso é o próprio Toffoli no tribunal comandado pelo Moraes. Eu deveria acreditar que, diante disso, o Vorcaro faria uma delação ferrando o Toffoli e o Alexandre? Desculpa por não acreditar nisso. Se houver delação nesse momento, vai ser para livrar a barra do Alexandre do Toffoli e não o contrário. O objetivo vai ser derrubar justamente os adversários políticos e empresariais desse grupo que está em conflito com o Vorcaro e companhia. E eu não estou falando de gente que seja flor que se cheire também, não. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria Ciro e Rueda. Mas o meu ponto é que, de um lado, você tem um grupo que quer a saída do Toffoli para o Vorcaro poder delatar e ferrar os oponentes do grupo 2, e do outro lado, você tem o grupo 2, que quer que o Vorcaro delate para livrar o Alexandre, o Toffoli e ferrar com o grupo 1. E esse é o esquema do Brasil, é isso que você está assistindo. Nada, absolutamente nada, repito, está acontecendo porque as instituições funcionaram, porque a Polícia Federal retomou a sua atuação virtuosa e decidiu combater o crime. Não está acontecendo porque a graça do Senhor tocou o coração da Rede Globo e eles decidiram começar a falar do Alexandre do Toffoli. Não, tudo isso está acontecendo por interesse de gente muito grande e uma briga muito maior ainda. E eu lamento ter que trazer tanta sujeira ao público, mas essa, meus queridos espectadores, essa é a vida como ela é no Brasil. E eu nunca vi ninguém contando essa história com princípio, meio e fim, igual você está ouvindo aqui. De forma tão clara, explícita, em bom português. É por isso que essas pessoas me odeiam tanto. Porque eu tô vindo aqui falar para você a nojeira que tá acontecendo na cozinha. Como que o Brasil funciona? E eles não conseguem me censurar. Porque qual é a solução que um dos grupos encontrou para abafar esse caso? Ora, de um dos lados, juridicamente, o Dias Toffoli mela o processo, coloca em sigilo, solta o cara, o TCU vai lá, tenta agir para reverter a liquidação do banco e dá-lhe 129 milhões de propina, e dá-lhe dinheiro. Esse é um lado. É o lado do Toffoli. Mas cadê o lado do Alexandre? Ora, não se esqueçam. Ao lado do Alexandre, a repressão do Alexandre para censurar qualquer discussão sobre o assunto já começou. E como é que ele fez isso? Ora, do único jeito que ele sabe, lançando o inquérito das fake news 2. O inimigo agora é outro. E não é mais o Paulo Figueiredo, é talvez a Malu Gaspar e a velha mídia. Nem vou eu comentar esse assunto. Eu vou deixar para o William Vac. Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método.
Em 2019, o Supremo abriu um inquérito, também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado o relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos no resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 7 anos de idade, de me lembrar quando nasceu e como nasceu o inquérito das fake news 1.0. Ele foi aberto para censurar uma reportagem da revista Cruzoé, denunciando propina contra o Dias Toffoli na época da Lava Jato. Depois ele foi instrumentalizado para censurar todo um grupo político, o nosso grupo político, e sob os aplausos efusivos da imprensa. Esta mesma imprensa que agora sofre nas mãos do inquérito das fake news 2.0, que agora é feito para intimidar os jornalistas que estão investigando e publicando as sujeiras do Dias Toffoli, o mesmo Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, não é, William Vac? A justificativa do Alexandre é que investigar vazamento de informações fiscais envolvendo os ministros do Supremo Tribunal da sua família, etc., no âmbito das investigações do Banco Master. Então essa é a desculpa. Ou seja, em outras palavras, deixa eu botar em bem português bem claro, o que quer Alexandre de Moraes é saber quem descobriu as operações da família do Toffoli no Resort Itaiá e quem descobriu a propina de 129 milhões de reais para Viviane de Moraes através de um contrato com o Banco Master. A mesma coisa que aconteceu antes, mas agora pegou não Paulo Figueiredo, não Alan dos Santos, mas a Malu Gaspar. Vejam, juristas. Moraes abrir inquérito por vazamento põe imparcialidade. Porra, eu não sei nem ler um troço desse, cara. Moraes abrir inquérito por vazamento põe imparcialidade em xeque. Aí os caras pegam uma doutora, o CNN pega uma doutora em Direito Penal da USP, que tem a coragem de dizer o seguinte, eu vou ler a citação. No meu entender, esse inquérito quebra sim o devido processo legal, porque desobedece às regras da competência do nosso sistema. Não tem uma regra que diz que em casos em que ministros sejam vítimas, serão julgados no STF. Atenção! Atenção! Agora, em 2026, descobriram que é errado o ministro do STF abrir inquérito de ofício e que eles não podem julgar casos em que eles são vítimas. Descobriram agora, uma doutora em direito. Por isso que eu comecei o programa dizendo, ora, Estado Democrático de Direito, eu não perco mais meu tempo fingindo que isso ainda é verdadeiro. E o pior é que toda uma jurisprudência absolutamente fraudulenta e absurda, agora foi construída com os aplausos da imprensa e das instituições, que agora vão ser o quê? Perseguidas pelo regime da mesma forma como nós fomos, exceto se andarem na linha. Se andarem na linha, vão ganhar muito dinheiro. Vocês aplaudiram quanto era contra o Bolsonaro, quanto era contra mim, quanto era contra o Alan, contra o Constantino, com o Felipe Martins. Agora não tem mais reclamação, porque já levaram todo mundo que ousou reclamar, ou melhor, veio todo mundo que podia reclamar, veio para os Estados Unidos. O monstro voltou para devorar o criador, e eu vou te falar, o regime não tem ombro, então se prepare, porque a não ser que vocês se dobrem aos seus mestres e vendam qualquer resquício de dignidade que vocês tenham, a coisa vai fundo. Toffoli não precisa da Globo, Alexandre não precisa da Globo, todos eles têm poder infinito para fazerem o que eles quiserem. O que eles quiserem.
O que resta? O que resta é o jornalismo independente. Resta alguém que fale sobre isso. Você não consegue nunca resolver um problema que você não conhece. Você não consegue... Se na sua casa começa a vazar água e você não sabe onde é que está o encanamento, onde é que tem o banheiro, etc., você não consegue resolver o problema. Você não consegue tratar de nada que você não discute. E é por isso que é fundamental para estes caras censurarem a tudo e a todos. É por isso que é tão importante para eles me calar. Porque eles sabem que eu estou aqui fora do alcance deles. Mas não foi por falta de tentativa, não. São 3 anos sem passaporte, com contas bancárias bloqueadas, 2 processos que dizem os jornais que eu tenho no Supremo Tribunal Federal. 2. Um com o pai e com o filho Bolsonaro. Perseguição da CVM. O que mais? Todo tipo de perseguição possível. Mais de dúzias de redes sociais derrubadas. E eu continuo aqui. Esse, meus amigos, é o Brasil de 2026. Quem molha a mão de ministro do Supremo Tribunal Federal tem vida mansa. Quem não aceita a corrupção e quer quebrar o esquema desses caras para roubar o teu dinheiro é perseguido, torturado, preso, censurado. É essa luta desigual que a gente está vivendo. E qual é a extensão? Vocês acham que é só advogado? Você acha que é só um ministro do STF? Qual é a extensão dessa rede? Dessa rede de interesses que manda no Brasil e destruiu o Estado Democrático de Direito? Posso dizer a verdade? Nós não sabemos. Porque agora, como eu disse, por um acidente de percurso, nós tivemos uma janela de um cliente desse esquema multimilionário, mas não o único. Por exemplo, a Polícia Federal está muito ocupada, ainda há velhinhas para prenderem inquéritos para serem investigados, jornalistas e tal. Mas eu tinha muito interesse em saber quais são as ligações do tráfico de drogas, que é tão protegido pelo Supremo Tribunal Federal, com o próprio Supremo Tribunal Federal e com os círculos de poder da esquerda. O PT a gente chama de partido dos traficantes, e não é para menos, né? O que não falta são eventos ligando o PT ao tráfico e ao crime organizado. Só para lembrar alguns, em junho do ano passado, a visita do Lula a uma favela de São Paulo foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Em outubro do ano passado, o Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Em 2024, ele foi até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, inaugurar o Instituto Federal sem precisar se preocupar nada com a segurança dele. Antes disso, em 2023, o Lula recebeu em Brasília, lembrem, a chamada Dama do Tráfico para participar de um evento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E eu posso passar aqui um dia falando de boné do CPX, da participação de grupos de tráfico de drogas e guerrilha na fundação do Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador. Posso passar aqui o dia falando dos eventos que ligam o PT ao tráfico. Você não lembra? CPX, o Flávio Dino entrando em favela dominada por facção narcoterrorista sem nenhum problema. Diante de tudo isso, eu me pergunto quem poderia imaginar que o ex-advogado do PT, o Partido do Tráfico, que foi indicado ao STF pelo Partido do Tráfico, sem nunca ter publicado um livro, nunca ter sido juiz, nunca fez nenhum mestrado, quem poderia imaginar que este advogado indicado pelo Partido do Tráfico e ex-advogado do Partido do Tráfico, que é isso aqui era Dias Toffoli era advogado do Partido do Tráfico, o PT, quem poderia imaginar que Dias Toffoli talvez tivesse ligações com o tráfico? Ora, de novo, quem está falando não sou nem eu, porque antes de... Eles podem até fazer isso, derrubarem os meus canais, ou o que quer que seja que eles fazem com frequência. Vejam, sei lá, bota um vídeo aí pra gente, Bruno. Importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guetzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Taiaiá. No contexto aqui do que aconteceu, temos então Getzel, que foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Tanto ele quanto o fundador da empresa, o João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da transação do resort da família de Toffoli.
Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal. Documentos da Junta Comercial do Paraná, consultados pelo Estadão, mostram que Getzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Furcaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli, para comprarem um resort da família, o Taiaiá. Essa pessoa, o Silvano Getzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais. E na época dessa negociação, os 2 fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zettel, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Furcaro. Pô! Não tem como inventar esse troço, cara. O círculo roda, roda, roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, se você me pergunta? JBS? Daniel Furcaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe. É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E assim, eu tô aqui para falar isso, porque alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem, menos você.